Vocês podem ver que no Novo Testamento a palavra pastor ela vai ser falada ali no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas e no livro de João. Os 4 evangelhos falam da palavra pastor. A palavra pastor em Mateus só existe 3 vezes, em Marcos 2 vezes, em Lucas 4 vezes, em João 5 vezes. E nenhuma delas tem esse modelo de pastor evangélico. Depois você vai ver essa palavra pastor uma vez só no livro de Efésios, onde está todo o povo do Criador ali. E está falando do que se refere a pastor. No livro de Hebreus, fala 3 vezes, porque é para os hebreus. Olha os israelitas aí de novo. E 1 Pedro, né? Então vamos ver aí o que 1 Pedro aí fala de pastores. Então nós temos a palavra pastor em 2 versículos do livro de 1 Pedro. No Pedro 5, verso 4 e no Pedro 2, 25. Vamos ver se achamos a palavra pastor evangélico? Vamos ver. 1 Pedro 5, 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Está falando do pastor Yahushua. Olha só, louvado seja o nosso Salvador. 1 Pedro 2, 25 está dizendo: porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor com P maiúsculo e bispo com B maiúsculo das vossas almas, Yahushua. Ou seja, o pastor é Yahushua e o bispo é o Melquisedeque. Ok? Show de bola. Né? Então vamos lá ver aonde mais tem pastor no Novo Testamento. O livro de Hebreus tem 3 vezes, mas os hebreus aqui, no caso, são os israelitas, né? Então temos o Hebreu 13:7, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Arro até dos quase imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então estão mandando eles lembrar. E esses hebreus que agora não eram mais reis, não eram mais ricos, estavam em condição de fugitivo, de escravo, era para eles lembrar que quando eles eram ricos, como seus pastores davam exemplo de bons servos, né? De bons cuidadores daquilo que era deles. Então isso é muito legal. Hebreus 13:20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, a nosso Senhor Yahushua, que aqui está trocado, grande pastor das ovelhas. Olha quem é o grande pastor das ovelhas: Yahushua. Hebreus 13:20. Hebreus 13:17 está dizendo ali: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velo por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Para quem é isso aqui? Para os hebreus, não é para a igreja evangélica. Isso aqui é para hebreus, é para os hebreus, para 10 tribos perdidas. Eles tinham que obedecer os vossos pastores. Por que agora ele manda obedecer os vossos pastores? Porque os pastores também estavam sendo levados como escravos na América. Os pastores também vieram navios tráfico-negreiros, porque eles vieram acompanhados dos seus senhores, que era dono dos pastores, né? Então, assim como vieram reis, vieram poderosos de nádegas de fora, dentro do navio, os pastores também vieram, porque eles vieram junto com seus senhores como escravos. Mas eles tinham a melhor estratégia de fuga. Tanto que toda a fuga dos escravos que acontecia em solo brasileiro principalmente, era quem tinha experiência com animais, tinha experiência com mata, com trilha, por isso que era muito difícil agora. Olha a situação, gente. Se lá no Velho Testamento eram os pastores que tinham que obedecer os seus senhores, porque os senhores eram ricos, agora os pastores tinham que ser obedecidos pelos seus senhores que estavam pobres. E os ricos passavam a ser os pastores que não eram ricos de dinheiro, de ouro, mas eram ricos de conhecimento da natureza. Então, as 10 tribos, os hebreus de 13 e 17, eles tinham que obedecer aos pastores nesse sentido, de receber as instruções. Então, o que esses pastores evangélicos fazem? Mentindo para você, eles pegam esta palavra e fazem as pessoas obedecerem a eles, que se colocam como pastores, tendo a garantia dessa palavra que é para a igreja de pedra. Mas se você abrir bem essa passagem onde está escrito obedecer os vossos pastores, mais uma vez você vai ver que não é para a igreja, porque primeiro hebreus não são igreja. Igreja são um povo de Jafé.
E aqui Paulo está falando com os hebreus, que também não é a tribo de Judá, porque essa tribo de Judá, Paulo virou as costas. Então ele está falando com quem? Com as 10 tribos, através de uma carta que foi enviada aonde estava esse povo fugitivo da escravidão. Então, mais uma vez, mostrando que ele manda obedecer os pastores às 10 tribos, que eles chamam de hebreus aqui, que eram fugitivos e tinham os seus pastores junto com eles também na mesma situação de escravidão. Não tem nada a ver isso aqui com igreja evangélica, com templo de pedra, com líderes que querem se aproveitar pensando que o povo vai ser ignorante para sempre. Não vai. Temos aqui também o livro de Efésios, né? O livro de Efésios do capítulo 4, verso 11, né? Então ele está dizendo, ó, para os Efésios, né? Vamos saber, gente, nesse livro de Efésios aqui, 4:11, para quem é o livro de Efésios? Para quem foi o livro de Efésios? Foi para a igreja evangélica? O livro de Efésios foi para a igreja católica? Foi para o espiritismo? Foi para religiosos? Para quem? Para quem? Quem é que escreveu o livro de Efésios? Paulo. E para quem Paulo escreve esse livro de Efésios? Para os fiéis em Yahushua, né? Para todas as pessoas que eram fiéis em Yahushua. Não é verdade? Todas as pessoas que tinham sido alcançadas pelo nosso Salvador, que estavam em Efésios, sejam eles, né, na verdade ali, todo esse povo de Efésios que ele está falando aqui, neste momento, que é o que você precisa estar nesse momento entendendo, esses eram os gentios. O povo de Efésio não tinha hebreus, não tinha preto no meio. Efésio era uma cidade onde Paulo entrou e guerreou contra os adoradores de Saturno, que é esse Saturno, ele é o mesmo sábado, é o Deus sábado, é o número 6 da Saturnália. Então, Paulo está pregando para os Efésios e ele estava falando o que acontecia com os hebreus para não ocorrer com eles também. Então, Paulo começa ali no verso 4, ó, rogo-vos, pois, né, verso 4, capítulo 4, verso 1 de Efésios. Ele diz, olha, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, olha só que Paulo vai mostrando para os branquinhos, né? Paulo que está pregando, está dando instrução para os brancos. Então ele diz, ó, com toda humildade, porque os Efésios não eram humildes, com toda a mansidão, porque os Efésios eram brigões, com toda a longanimidade, porque os Efésios não tinham paciência, suportando-vos uns aos outros, porque todo Efésio era traidor. Veja lá o que aconteceu com Cassandro, veja lá o que aconteceu com o Júlio César, veja lá o que aconteceu com o Trajano, com o Adriano, com aquele momento lá do cavalo de Troia, né? Veja lá quantos imperadores traíam uns aos outros, né? Então eles não tinham, eles não suportavam uns aos outros e tinham que aprender isso. Os europeus helenizados, né, por Roma e Grécia tinham que aprender, principalmente os que estavam vindo para Yahushua. Então Paulo vai começando a ensinar os branquinhos que aquela vida que eles estão levando fora de Yahushua não serve para eles levar estando com Yahushua. Eles teriam que abandonar todo o seu costume helenizado para poder serem eles uma nova criatura. E Paulo ainda dizia mais ali em Efésios 4:3, vocês têm que procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da onde? Da paz, porque isso andava em guerra. O povo europeu, pode ver, a Primeira Guerra Mundial foi feita por quem? Por europeus. A Segunda Guerra Mundial foi feita por quem? Por europeus. Então eles sempre andaram em guerra. Isso é uma coisa de praxe. Veja agora, né, essa última guerra que teve lá no Golfo Pérsico, no Iraque, tudo envolvendo os europeus contra europeus. Eles não têm vínculo de paz. Por isso que esses Askenazi, eles não vão longe com o que estão tentando criar para a humanidade, porque eles mesmos acabam se traindo, acabam se entregando, né? Então está ali, ó, Paulo estava dizendo, você tem que procurar guardar a unidade do Espírito, gente, pelo vínculo da paz. Porque se você não tiver paz com vocês mesmos, como é que vocês vão querer seguir o Espírito do Criador, pensar, né? Vocês vão sempre estar aí se traindo, mesmo com o Salvador Yahushua, né? Vão sempre estar se guerreando.
Aí Paulo vai dizendo para os europeus, né? Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Tá, branquinhos? Paulo está dizendo isso para os brancos. Então ele está dizendo que só existe um só Senhor, porque os brancos europeus, eles tinham muitos senhores, porque eles adoravam Saturno, adoravam ali Astarote, adoravam ali o Poseidon, adoravam o deus Marte, adoravam a Diana, adoravam tantos deuses, né? Belial, era muito deus. Então Paulo tenta botar na cabeça o seguinte: olha, gente, se vocês querem ficar com Yahweh, vocês que são helenizados, aprenderam a ficar adorando até imperadores como Deus, só existe um só Senhor. Então, se vocês quiserem fazer dos imperadores também o Senhor de vocês, então essa fé que vocês vão seguir não é a fé que você tem que seguir. Então só existe um só Senhor, e está falando isso para os branquinhos, uma só fé, não é a fé em todo mundo, que se diz que é Deus, o Aquaman dos mares remotos, Deus Saturno e Netuno, não. Só tem uma fé e só tem um batismo. Então Paulo não estava falando do batismo nas águas, mas o batismo de uma sã consciência. Ele vai dizer isso depois lá. É o batismo do pensamento. Não adianta a gente tomar banho e ter o corpo limpo e o pensamento está podre, né, pensando coisas malignas para poder fazer mal ao seu próximo. Então Paulo está dando um show para os branquinhos helenizados de Grécia e Roma. Por isso que eu trouxe a história de Grécia e Roma para vocês aqui, de Karl Glimber, para vocês verem que realmente esse povo era tudo isso que Paulo estava falando para não ser. E você leva um choque quando você vê Paulo ali dando uma instrução para eles não ser exatamente o que no Karl Glimber eles eram. Então Paulo vai pregando para os branquinhos, ó. Ele diz: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. O que é dom de Cristo? É você receber uma mágica para fazer um coelho sair da cartola? Não, dom quer dizer talento. E a Ruxa lhe dá talento, sim, para você poder ter habilidades nessa vida temporal. Não é um dom de você ser um Harry Potter, sabe? Então, por isso, ele está dizendo aqui, Paulo, no verso 8, em Efésios 4, por isso diz, subindo ao alto, aí Paulo agora vai começar a contar para os branquinhos o que os judeus já sabiam. Paulo vai começar a contar para os branquinhos o que os branquinhos não sabiam dessa subida ao alto que o Salvador fez diante de 500 pessoas e os seus apóstolos lá em Jerusalém. Então Paulo vai falar lá em Efésio, na Europa, um acontecimento que houve em Jerusalém. Ele diz assim: olha, branquinhos, subindo ao alto, ele levou cativo o cativeiro e deu dons a quem? Aos homens. Quem é que ele levou cativo o cativeiro, nação? Aí você tem que ir lá para os apócrifos. Ele levou cativo o cativeiro, o paraíso. Porque o paraíso ficava dentro do inferno, dividido por uma coluna de fogo. O paraíso não tinha lugar ainda certo enquanto a Ruxa não veio. Obrigado, Jorge Eguchi, ajudante com 500 YPY, legal. Obrigado aí por ajudar o nosso canal. E a Ruxa, Salvador de nossas almas, a Ele toda a honra e toda a glória. Obrigado. É bom que fica verde, a gente consegue ler de longe, né? Pequenininho, eu não estou na minha distância, mas é legal assim. Então, está dizendo ali, gente, olha, por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, ou seja, levou cativo o cativeiro. O que era o cativeiro? Era o paraíso, porque o paraíso, todas as pessoas do Antigo Testamento que morriam, elas iam para o Hades, onde estava o inferno, mas havia uma separação de fogo, aonde de um lado ficavam os que não tinham Criador e do outro lado os que tinham Criador. Por isso, quando a Ruxa desce lá embaixo, o fogo estava em volta dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, e para quê? Para que os seres do inferno não chegassem até eles. E nem as almas do que estavam lá, como foi o caso do rico e Lázaro. O rico disse: mestre, pede para que Lázaro molhe o dedo na sua língua e encoste na minha boca, porque eu estou aqui sendo atormentado por essa chama. Veja, a chama não queimava o rico, mas ela atormentava ele com calor.
porque não existe fogo no inferno. O inferno não é feito de fogo, o inferno é feito de gelo. E por isso que Yahweh faz aquele fogo no inferno, para aquecer a alma dos seus patriarcas que estavam naquele lugar gélido que é o inferno. Por isso que as pessoas falam que existe fogo no inferno. Mas não existe fogo no inferno, existe uma coluna que dividia o abismo, né? Na verdade, o fogo era um abismo que dividia, né, o lugar onde ficava o Hades do lugar onde ficava esse paraíso. Então o paraíso, quando Yahushua sobe, ele traz o paraíso com ele e aproveita e coloca o ladrão do madeiro dentro do paraíso, que já está com do paraíso, né? Por isso que ele disse para aquele ladrão: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, porque Yahushua vai lá pegar exatamente o paraíso, que era o que estava como um cativeiro dentro do Hades, onde os discípulos, os profetas, os patriarcas não podiam sair. Então o paraíso, ele chegou a ser um cativeiro. Então ele leva cativo o cativeiro, ele tira o paraíso daquele cativeiro e coloca ele hoje no lugar da promessa, aonde vai haver a ressurreição nos últimos dias. Então por isso que ele vai dizer ali, ó, no Efésios 4:8, né? Ele diz: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele está falando isso com quem? Com o povo branco, com o povo europeu. O povo europeu devia estar assim: ó, nossa, que história é essa? Conta mais, Paulo. Nossa, isso aconteceu mesmo? Caramba, além dele morrer no madeiro por nós, ele subiu ao céu. Foi isso mesmo, Paulo? É, brancaiada, foi isso mesmo, meu povo de Jafé. Sim, branquinhos, foi, é verdade, né? Quer dizer, então o preto Paulo, o pretão lá, estava dando informação do acontecimento em Jerusalém para um povo que estava em Éfésio, né? Olha só, que bacana, né? E Éfésio ficava em Roma, não em Grécia. Então ele está falando com um povo romano do lado de Éfésio. Então aqui ele vai dizendo isso é muito legal quando ele fala essas palavras, né? Então ali também, aí ele vai continuando: ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Acabamos de falar agora, ó. Não falamos que Yahushua desceu lá embaixo nos apócrifos. Eu não creio nos apócrifos, mas a Bíblia está confirmando aqui que ele desceu. Lá em Efésios 4:10, em Efésios 4:9, está dizendo, a própria Bíblia está dizendo que ele desceu nas partes mais baixas da terra. Só que os detalhes maiores estão no apócrifo, né? E também está dizendo no verso 10 de Efésios 4, para os branquinhos. Imagina os branquinhos olhando para Paulo. Devia estar com os olhos tudo esbugalhados, né? Olhando Paulo falar aquilo ali. Nossa, esse Salvador aí, quem é ele, né? E Paulo continua falando para o povo de Efésio: ó, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Uau, caraca, olha isso aí, nossa, né? E Paulo continua no verso 11 de Efésios 4. Aí Paulo vai contar uma história. Paulo não está mandando fazer, é aqui que você tem que parar para analisar, gente. Paulo não está, olha, abre a tua Bíblia em Efésios 4, verso 11. Paulo não está dizendo para ninguém abrir uma igreja e botar ali apóstolo Valdomiro, profeta Sila Malafaia, evangelista R.A. Soares, pastor João das Contas, doutores de teologia. Não. O Paulo está aproveitando que está falando de Yahushua, dos acontecimentos que aconteceu antes do Salvador morrer no madeiro e depois. Ele aproveita e diz assim: ó, aquele que subiu ao céu, ele mesmo deu uns para apóstolos, que no caso Paulo era um. Então ele vai estar falando dos apóstolos que os europeus não conheceram. Então ele está falando dos apóstolos que os europeus não conheceram. O povo de Efésio não estava em Jerusalém para conhecer esses apóstolos que andaram com Yahushua. E Paulo está apresentando que os apóstolos existiram. Depois ele vai dizer também para os branquinhos: olha, ele também deu uns para apóstolos, outros para profetas. Os Efésios, o povo de Efésio não conheceu os profetas, nem sabia o que era isso. E Paulo vai explicar, aí também deu para profeta, que foi lá do Velho Testamento. Aí também deu outros para evangelista, pelo qual
Paulo estava sendo um evangelista, o europeu Onésimo, o Barnabé. Então, todos os europeus que faziam o trabalho que Paulo estava fazendo virava evangelistas, né? E também outros para pastores, que foi o caso dos pastores do Velho Testamento, que eles apacentavam as ovelhas, que eram os personagens animais do Velho Testamento. Porque não existia Velho Testamento sem um sangue de animais. E as pessoas desprezam os animais pensando que os animais não têm significância. E a Ruxa não falou de ovelha, como se a ovelha... Se a Ruxa não falasse de ovelha, então ele não teria nem tirado o próprio Davi, que apacentava as ovelhas, para dar um belíssimo testemunho para Saul. Para tu ver que os animaizinhos, ovelhas são... Tanto que o próprio Arruxa, ele vai como ovelha, ele vai como a mãe das ovelhas, né? Ele vai como a mãe das ovelhas, ou como marido, a esposa das ovelhas para o matadouro. E Arruxa se preocupou tanto com as ovelhinhas que ele mesmo vai representando as ovelhas para que jamais... a sua classe de animais sofresse a matança, os holocaustos que essa lei de Moisés na mão dos hebreus estavam causando no Velho Testamento. Então, por isso que ele vai dizer ali, outros ele deu para pastores e também para doutores. Os doutores aqui, nação, eram os sacerdotes, que eles eram tanto ensinadores e sacerdotes, como também eram médicos, porque a maioria dos médicos vinham do sacerdócio. Tanto que quando ele cura ali um leproso, o leproso diz: mestre, eu quero te seguir. E a Ruxa disse: não, tu vai procurar o teu sacerdote e vai mostrar para ele a tua cura. Ou seja, tu vai mostrar para os médicos sacerdotes que aconteceu contigo que eles não conseguiram resolver. Dizem para eles que um médico passou por aqui e te curou. Então é muito legal quando a gente vê e entende a palavra. Efésios não é um livro para a igreja. Se o teu pastor abre Efésios na igreja evangélica, ele está falando com o povo errado, porque isso aqui foi um acontecimento, não é uma profecia. O Paulo está falando para os Efésios, que são brancos europeus, descendentes de Jafé, um acontecimento. Não é uma profecia que ele vai dar uns para pastores para poder dirigir igreja evangélica, ou católica, ou espírita, ou judaica, não. Paulo está aproveitando que ele está falando da promessa para os branquinhos e aproveitando e contando. Olha, o Criador ele acredita tanto em vocês que ele chegou a botar uns como apóstolo, outro como profeta, outro como evangelista, sabe? Outros para pastor. O doutor está contando uma coisa do passado que aconteceu lá atrás. E por que ele fez isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, das pessoas separadas, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Gente, obra do ministério não é igreja evangélica, nem católica, nem outra religião de pedra. Ministério, olha, obra do ministério é ministério de governança, porque toda a Bíblia está pautada em governo e não em religião. Se você quer que eu te lembre, o Melquisedeque foi político. Ele foi o primeiro rei a aparecer nas Escrituras em forma celestial. O Abraão já conhecia os reis humanos, mas ele não conhecia um rei celestial, que era Melquisedeque. Então, olha, o ministério aqui não está ligado à igreja evangélica. Eu sou do ministério da Casa da Bênção. Aquilo não é um ministério, porque para a Casa da Bênção, para a Igreja Universal, a Assembleia ser um ministério, eles têm que ter rei. Se for dentro do governo da monarquia, eles têm que ter presidente, se for pelo presidencialismo governamental e não presidente de templo. Por isso que eles foram malandro e criaram o presidente da igreja. Isso não existe. Você não vê em nenhuma parte da Bíblia que alguma igreja na Bíblia tenha presidente. Presidente não é de igreja, presidente é de governança do presidencialismo. Ele é pastor presidente, para poder enganar as pessoas. Porque não existe pastor, e nenhum pastor recebeu autonomia para ser presidente.
O único que foi alguma autoridade foi Davi. E Davi não foi nem presidente, ele foi rei, porque Davi era do regime monárquico. O presidente é do regime da república. Então, como que o seu pastor, ele é pastor presidente se ele não governa o Brasil? Se ele não governa o país? Para ele ser pastor presidente, para você dizer que, o meu ministério na igreja, não tem ministério na igreja. Para tu ter ministério na igreja, tem que governar sobre pessoa a título de governador mesmo, de imperador, de rei, de presidente, e não de religioso. Religião, não existe ministério em religião. Religião é um metaverso criado para nós entrarmos não dentro de um computador, mas de um prédio e viver o metaverso da ilusão, onde lá o fogo cai e você não vê, onde os anjos entram nesse metaverso evangélico e você não vê o anjo descer, só o pastor que vê, ou só a irmãzinha do monte que vê o pastor descer, vê lá os urubu na cabeça do irmão. Não é verdade? Quer dizer, é um metaverso que as pessoas... Aí é pior do que o metaverso virtual, porque pelo menos no metaverso virtual você vai ver as coisas. Né? Você vai ver, se tiver que fogo cair do céu, tu vai ver o fogo cair do céu lá. Né? O Mortal Kombat faz isso muito bem. Agora, dentro do metaverso de pedra, eles dizem que o anjo está passando pela igreja e você começa a gritar, aleluia, glória a Deus, ainda que você não veja anjo nenhum. Então, quer dizer, o pior metaverso é esse que é o evangélico, aonde o homem da mão furada está passando no meio da igreja, aí os irmãos começam a fazer reteté. Bom, é isso porque eles não viram o homem da mão furada. Imagine se eles vissem, né? O que eles não iriam fazer. Eu acho que eles iriam até voar, porque se sem ver eles já fazem todo esse tipo de transe nas denominações. Então, Paulo está aqui avisando para os branquinhos, não é para um pastor do sistema pegar o Efésio 4 e montar o seu ministério da sua denominação evangélica, porque ministério não está ligado à religião. Ministério está ligado à política. E a política na Bíblia existiu e ela era monárquica. E o próprio Melquisedeque foi um político de Salém, porque ele era o rei de Salém, cobrando até alfândega para quem entrava lá. Então esse negócio de o meu ministério é Assembleia de Deus, é Batista, é Deus é amor, meu ministério é Igreja Universal. Não, isso não é ministério, isso é ilusão, isso é metaverso. Vocês estão enganando as pessoas antes do Mark Zuckerberg. Vocês passaram à frente de Elon Musk, vocês estão à frente da tecnologia que avançou. Tem até que avisar para o Mark Zuckerberg para eles aprenderem a fazer o metaverso com os pastores da religião. Porque se o sistema evangélico consegue fazer as pessoas acreditar no que eles não vê, então, gente, está mamata criar um metaverso na internet. Que pelo menos alguma coisa se verão com óculos ali dentro. Então tem que ter muito essa visão, gente. Esses líderes, eles dizem para vocês que está acontecendo coisa que não existe. Então, por que Paulo disse que lá em Efésios 4, 11 e 12, e ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, depois ele está dizendo ali outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra da igreja? Não, para a obra do ministério, ou seja, Paulo queria quebrar todo aquele conceito helenístico, todo aquele conceito de Trajano, de Adriano, de Vespasiano, todo aquele conceito dos grandes perseguidores dos cristãos, que era o povo hebreu, que era o povo de Jafé, que corria atrás... corria dos leões para não serem pegos, porque quem perseguiu a igreja que Paulo construiu foi o povo de Trajano, foi o povo de Adriano, foi o povo de Vespasiano, foi todo esse império que acabaram, gente, destruindo a igreja verdadeira do Salvador, que era a igreja de carne e osso. Muitos de Nazarena do Leões, tanto que os evangélicos pensam que quando se fala que os cristãos que foram jogar na Arena do Leões foram pessoas de igreja primitiva. Gente, isso é a maior mentira, não existiu igreja primitiva. A primeira igreja evangélica no Brasil foi a presbiteriana em 1822, através de Manuel, através ali do José Manuel, gente da Conceição.
Então esse José Manuel da Conceição foi o primeiro pastor evangélico no Brasil, e ele não vem de igreja evangélica, ele veio da Igreja Católica. Ele era um sacerdote católico que botou o pé no Brasil para poder fazer uma missa, mas aí descobriu que tinha ali os seguidores de João Calvino. Então ele acaba ajudando o pessoal, se unindo ao pessoal de João Calvino para poder ajudar aí a manter os escravos mansos e dóceis.